don't believe it's been slit in my throat, it's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the past. Once you know you can never. E aí, pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula relativamente fácil, porém eu vou tratar aqui não apenas da teoria sobre relações métricas num triângulo retângulo, mas também alguns pequenos macetes para que você possa memorizar e como utilizar principalmente as questões de seno, cosseno e tangente. Para quem não me conhece, meu nome é Demar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando na área da educação aqui no Japão e também produzindo vídeos para atender aos meus alunos daqui e também aos alunos do Brasil, que aumenta cada vez mais. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas nesse canal, eu peço aí que aproveite, assista essa aula e se ela for de encontro à sua expectativa, você gostar da aula, não deixa de fazer a tua inscrição, deixa dado um like nos vídeos que você mais gostar e também já deixa ativado o sininho, porque toda semana eu produzo novos vídeos com novos assuntos e de repente alguns pode ser de seu interesse também, beleza? Vamos então para a nossa aula de hoje. Vamos lá então, gente. A figura a seguir mostra uma topógrafa que precisa saber qual será o tamanho de uma ponte que será construída. Ela sabe que a ponte deve ir do ponto A, então vamos ver aqui no mapa, ponto A, está aqui, ao ponto B, que é do outro lado do vale aqui, que vai ser atravessada a ponte desse rio que tem aqui no fundo desse vale aqui. Então, ela sai do ponto A e anda 100 metros, então daqui do A até aqui tem 100 metros. No ponto C, ela consegue ver o ângulo ACB. ACB. Lembrando, gente, toda vez que você vê 3 letras maiúsculas assim, o ângulo que se refere está exatamente na letra do meio. Então, no caso, o ângulo está na letra C, que é o ângulo de 90 graus, e que o pessoal também chama de ângulo reto. Ela volta ao ponto A e percebe que o ângulo BAC, então, exatamente no ponto A, faz um ângulo aqui de 60 graus entre o segmento AB e o AC. Entenderam? Então, qual será o tamanho da ponte? Pessoal, como eu sempre digo, sempre partimos da pergunta. A pergunta é, qual será o tamanho da ponte? Eu vou desenhar aqui do lado um triângulo retângulo um pouco mais perceptível, né? Porque isso aqui está meio misturado com essa paisagem e acaba atrapalhando um pouco. Então eu vou desenhar aqui do lado um desenho mais limpo, mais clean aqui para que você possa entender. Bem, aqui está o triângulo retângulo numa posição mais usual, mas eu vou deixar na mesma posição que está o nosso desenho aqui. Então eu vou fazer isso aqui, esse giro aqui, por aqui, tá bom? Pronto. Então eu vou marcar aqui as nossas letras A, meu ponto A está aqui, meu ponto B está aqui, meu ponto C está aqui, o ângulo reto está aqui. Quando se fala ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Esse ângulo, ele diz que esse ângulo aqui no vértice A mede 60 graus. Muito bem, pessoal, olha só. Ele diz que esse lado AC, que seria um cateto, mede 100 metros. Só lembrando, gente, os catetos no triângulo retângulo sempre serão os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa sempre é o lado maior de um triângulo retângulo e ele fica exatamente do outro lado do ângulo de 90 graus. Então não importa a posição que esteja um triângulo retângulo, a hipotenusa nunca deixará de ser hipotenusa. Eu vou chamar essa nossa hipotenusa como x, né, já que é a incógnita que nós queremos saber, que é o comprimento da ponte. Tá? Então seria o comprimento dessa ponte. Bem, agora sim, agora nós vamos às nossas relações trigonométricas. Gente, eu tenho o seguinte, a relação trigonométrica que eu vou fazer aqui no alto, diz que o seno de um ângulo, eu vou chamar um ângulo de alfa, será sempre o cateto oposto, eu vou abreviar como CO, sobre a medida da hipotenusa. O cosseno de alfa
será sempre o cateto adjacente. Já explico para quem não entendeu o que é cateto adjacente e oposto, sobre a hipotenusa. E a tangente desse ângulo alfa será sempre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. É claro que, junto com esse trio de definições, de formulinhas, você tem que memorizar também o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos mais usuais, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Tá? Mas essa tabela, creio que a maioria já sabe fazer, e eu devo tratar isso numa outra aula, porque não é objeto exatamente deste exercício aqui. Então, olha só, gente. Toda vez que você se deparar com um exercício sobre relações trigonométricas, a primeira coisa que você faz é um desenho esquemático e coloque todos os dados que o exercício disponibiliza, partindo inclusive da própria pergunta. Qual será o tamanho da ponte? Bom, o tamanho da ponte é esse trecho AB, esse lado AB, que para nós é a hipotenusa. E ele forneceu aqui a medida do lado AC, do cateto AC, que é de 100 metros. Observe que, nesse caso aqui, eu vou considerar o AC como cateto adjacente. E qual é a diferença entre o cateto adjacente e o cateto oposto? Observe que, pelo próprio nome, que diz que é adjacente, fica nas adjacências do ângulo que eu estou trabalhando. Ou seja, se o ângulo é 60 graus aqui, e o cateto que está nas adjacências dele, ou do lado dele aqui, é esse cateto AC. Então eu chamo esse lado AC de cateto adjacente. E quem seria o cateto oposto no meu caso? Seria o CB, esse cateto CB aqui. Entenderam? Tá? Então, primeira coisa, você identifique a hipotenusa, o cateto adjacente e o cateto oposto. E nesse nosso exercício em particular, eu quero saber a hipotenusa e eu tenho aqui o cateto adjacente. Daí você recorre às formulinhas. Qual fórmula que você usa cateto adjacente e a hipotenusa? Você olha aqui, o seno não é porque é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Opa, então eu achei aqui a formulinha que eu vou usar. Então eu vou usar aqui lá, cosseno de alfa, só que o meu alfa aqui no caso é 60 graus, igual ao cateto adjacente. Quem é meu cateto adjacente? É o 100. Sobre a hipotenusa, que é x. Bom, cosseno de 60, eu acho que a maioria que está assistindo a aula já sabe que é meio. Então, cosseno de 60 é meio igual a 100 sobre x. Multiplica aqui cruzado, x vezes 1 dá x. Então, x vezes 1 dá x. 100 vezes 2 vai dar 200 metros. Então, a resposta do nosso exercício, x, então, é igual a 200 metros. Respondemos, então, a questão bastante fácil, não é isso? Agora, eu vou aproveitar essa aula aqui também, para quem ainda tem alguma dificuldade de memorizar o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos que nós consideramos os padrões, que é 30, 45, 60, você faz o seguinte, eu vou montar uma tabelinha muito rápida aqui, ó, 30, 45 e 60 graus. Aqui você coloca o seno, o cosseno e a tangente. Então, aqui você vai fazer o seguinte, olha como é fácil memorizar. Coloque aqui na ordem crescente, 1, 2, 3. Divida todo mundo por 2, por 2, por 2, por 2. Coloque raiz em toda. Raiz de 3, raiz quadrada de 2. Raiz de 1 não há necessidade, porque a raiz de 1 é o próprio 1, então deixa ele sem raiz aqui. Tá? Então eu já montei aqui, olha só, uma linha dos valores dos senos de cada um. Então seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e seno de 60 raiz de 3 sobre 2. O cosseno, basta você copiar essa mesma linha, só que de trás para frente. O que está aqui embaixo de 60 vai vir aqui embaixo do 30. Então fica raiz de 3 sobre 2. O meio continua o meio. E o meio, seno de 30, vai vir agora, vai virar cosseno de 60. Aqui, ok? Como a tangente é a divisão do seno pelo cosseno, então já começamos aqui pela tangente de 45. Seno de 45 dividido por cosseno de 45 são os mesmos valores. Ora, quando se divide a mesma coisa pela mesma coisa, sempre vai dar 1. Então, tangente de 45 é 1. Fazendo essa conta aqui, olha, dividindo o meio pelo cosseno aqui, vai me dar raiz de 3 sobre 3. Dividindo raiz de 3 sobre 2 sobre meio, vai dar apenas raiz de 3.
Eu sempre peço para quem quer memorizar sem fazer cálculo, basta colocar raiz de 3 aqui, pega esse 3 aqui do 30 e joga aqui embaixo, só para efeito de memorizar, tá? Entenderam? Bom, pessoal, essa aula, apesar de simples, caso alguém tenha alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários e podem também me enviar qualquer dúvida em inbox, que eu terei o maior prazer em atender a cada um de vocês, beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!